Hoje eu estou aqui para convidar vocês para jogar. Conseguiram acessar o link? Então, a primeira escolha que vocês vão fazer é sobre o nosso personagem jogável de hoje. Vocês têm duas opções: Topotone, um aspirante a palhaço, ou Shallow Blue, um robô que queria ser gente. Vocês têm aproximadamente 10 segundos para escolher. A história de Shallow Blue começa daqui a alguns anos. Depois de que os homens testaram por diversas vezes buscar uma inteligência artificial perfeita. Eles então conseguiram um resultado incrível. Um robô que conseguia executar regras, comandos e procedimentos como ninguém. E não só isso, um robô que conseguia aprender. Depois de muitos testes, ele foi considerado perfeito. Só que os desenvolvedores não perceberam que ele tinha um defeito. Dessa inteligência artificial surgiu um desejo de ser gente, um desejo de ser como os seus criadores. E então Shallow Blue, diante dos seus criadores, se viu com duas possibilidades: ou observá-los, ou imitá-los para ser como eles. Shallow Blue, então, começou a imitar os seus criadores. Ele começou a reproduzir todas as ações que os humanos faziam. E ele não conseguia entender exatamente qual era a diferença. Afinal, os humanos também seguiam regras o tempo todo e aprendiam sobre regras e executavam procedimentos e comandos o tempo inteiro. O que é que caracterizava esses indivíduos que eram, em alguma forma, diferentes dele? Até o momento que Shallow Blue percebeu uma atividade até então não percebida por ele. Ele viu duas pessoas jogando num tabuleiro de xadrez. Ele percebeu que ali tinha alguma coisa muito específica, algo que ele ainda não tinha notado antes. E o que seria isso? Para descobrir do que se tratava aquela atividade, ele podia escanear o tabuleiro de xadrez ou começar a jogar. O que vocês fariam? Shallow Blue, então, pediu a próxima vez no jogo de xadrez. E a primeira vez que ele tentou, ele perdeu. Ele não conseguiu jogar e os humanos já se vangloriaram. Claro, uma criatura feita por nós jamais ia conseguir nos vencer no jogo. Só que eles não contavam que Shallow Blue podia aprender muito rápido. E, em poucas partidas, ninguém mais era capaz de vencê-lo no xadrez. Só que existia uma única coisa que Shallow Blue não conseguia acessar. Parecia que os humanos entendiam aquela atividade de uma forma diferente de todas as outras. Quando eles jogavam, era como se eles deformassem a realidade. Era como se eles lançassem uma nova forma de interpretação sobre aquilo que eles estavam fazendo. E isso Shallow Blue não conseguia acessar. Era uma espécie de atitude lúdica. E ele resolveu pesquisar sobre isso. E então ele quis entender mais os jogos e até descobriu que existia algumas pessoas que propunham que essa lógica do jogar fosse direcionada para outras atividades da vida. E a isso chamavam de gamificação. A gamificação é o processo de levar a lógica do jogo para algo que, a princípio, não é jogo, que pode ser a educação, o universo do trabalho, as metas pessoais, a saúde, enfim, o que quer que você queira. E aí Shallow Blue começou a analisar aquilo porque até então era a única coisa que ele não conseguia acessar da humanidade.
E ele começou a ver a estrutura daquilo. Ele percebeu que nos jogos e nas estratégias de gamificação, diferente da vida cotidiana, os objetivos eram muito nítidos, eram muito evidentes. Os humanos sabiam exatamente o que deviam fazer, ou pelo menos em que direção ir. Enquanto na vida cotidiana, às vezes isso não era tão preciso. Ele percebeu também que os jogos tinham uma série de regras, assim como a vida, mas que essas regras eram meio absurdas e às vezes até contraproducentes. Essas regras, às vezes, criavam limitações para o objetivo. Ele ficou muito curioso quando ele viu uma partida de golfe. Afinal, o objetivo de uma partida, de um jogo de golfe, é pegar uma bola e levar até um buraco. E imagina, óbvio, a forma mais lógica de se levar uma bola para um buraco é pegar a bola, se deslocar até o buraco e soltar dentro dele. Mas o que é que as pessoas inventaram? Que você tinha que segurar num taco, acertar a bola e fazê-la chegar lá. E aí ele percebeu que essas regras absurdas e talvez até um pouco contraproducentes, eram justamente as responsáveis para que se criasse nesse espaço um certo exercício do possível, e que isso era fundamental para essa atitude lúdica. As pessoas poderem experimentar quais possibilidades existiam dentro de um sistema de regras que era limitador. E isso desenvolvia tanto a criatividade quanto determinadas habilidades. Para que essas regras fossem menos absurdas em alguns contextos, alguns jogos criavam narrativas, algumas ideias, histórias que tornassem aquelas regras mais atraentes e seduzissem para a prática do jogo. E essas regras construíam determinados desafios no entorno desse objetivo. A vida também tem desafios. Mas no jogo, eles não são nunca tão difíceis que não possam ser superados e, para deixar as pessoas frustradas, nem tão fáceis que promovam tédio. Então era um sistema muito bem pensado, muito bem desenvolvido, para que as pessoas se sentissem estimuladas, desafiadas, buscassem se superar constantemente. Lógico, para criar um sistema tão complexo, tão cheio de sutilezas como esse, era preciso muito teste e ajuste. Então, quando as pessoas desenvolviam jogos e estratégias de gamificação, elas sempre levavam essa proposta, o que elas estavam desenvolvendo, para que o público mais próximo do que ela queria atingir pudesse testar. E daí, pudesse, então, ajustar. Assim como qualquer um de nós pode desenvolver uma estratégia gamificada para si mesmo e pode dar errado no primeiro momento. E depois você pode fazer alguns testes, perceber onde é que está o erro e tentar ajustar. Além disso, os jogos eles têm feedbacks constantes. Eles avisam a cada jogador como eles estão se aproximando ou não dos seus objetivos. E isso dá um senso de continuidade, diferente da vida que às vezes a gente percorre atrás de um objetivo constantemente e não sabe em que caminho a gente está. Talvez a gente já estivesse até perto, mas a gente não tem indicadores, não tem métricas, não tem precisão em que parte do caminho nós estamos. E nós podemos, através da gamificação, também levar os feedbacks para a vida. Mas tem uma coisa, um único elemento que Shallow Blue não conseguiu identificar como é que os humanos conseguiam fazer. Como é que eles se divertiam? Como é que eles deformavam a realidade a ponto de se entreter com aquele sistema? Como eles desenvolviam aquela atitude lúdica? Isso, infelizmente, Shallow Blue nunca ia poder acessar. E então foi que ele percebeu que ele podia, pelo menos, jogar essa reflexão para outras pessoas, para as pessoas. E você? O que você decide agora? Vai continuar seguindo sistemas de regras mecanicamente, como sempre? Ou vai tentar adicionar uma certa dose de atitude lúdica a eles?